Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o programa Quebrando a Lâmpada, esse programa que fala sobre inovação, empreendedorismo e cases de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade, ideias em soluções concretas. Este programa é um oferecimento do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que há mais de 6 décadas atua como um grande parceiro do crescimento sustentável da nossa região. O BRD apoia projetos que geram inovação, fortalecem o agronegócio, impulsionam indústrias, comércio, cultura e ajudam municípios a se desenvolverem, sempre com crédito inteligente para quem sonha e faz acontecer. Muito obrigado, BRDE. E também do CREA Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e as áreas tecnológicas, além, obviamente, de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação que transforma o nosso Paraná. O Bioparque também, que é um parque tecnológico que une educação, pesquisa e negócios. Criado pelos fundadores da Prate Dona Duzi, é um ambiente para morar, estudar, empreender e inovar. Bioparque, um ecossistema que transforma o futuro. BRDE e CREA Paraná juntos, apoiando quem constrói o futuro do nosso país. Eu sou Gilles Balbinotti e já te peço para você nos seguir em nossas redes sociais, no Instagram, acompanhar também o nosso canal no YouTube, no Spotify e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. A palavra que define o nosso episódio de hoje é desenvolvimento. E por isso eu estou aqui com o Thiago Roberto, que é pós-graduado em gestão pública, formado em ciências contábeis e atualmente coordenador em uma empresa especializada em regularização fundiária, um tema super importante. Ao longo da sua trajetória, o Thiago tem atuado com gestão e desenvolvimento de projetos, trazendo uma visão prática e estratégica sobre os desafios tanto da área pública quanto da área privada. Seja muito bem-vindo, Thiago Roberto. Obrigado pela tua presença aqui no programa Quebrando a Lâmpada. Esse programa que visa inspirar as pessoas para que elas criem e para que elas transformem as suas ideias em ações concretas. Antes de passar a palavra para ti, para se apresentar, falar um pouquinho do Thiago, né, da sua infância, da sua adolescência. E também eu queria saber de você, Thiago, se você era inquieto e se você construía os teus próprios brinquedos, se tu já tinha essa veia empreendedora. Antes disso, queria falar para vocês que estou iniciando um caminho para escrever alguns poemas. E eu comecei escrevendo um sobre o Quebrando a Lâmpada. Vou ler a primeira estrofe, que logo, quem sabe, pode ser uma música para inspirar você também. Quebra a lâmpada, acende o coração, inventa o novo sem pedir permissão. No caos da mente, há um mundo em flor. Ideia é semente e o sonho é motor. Espero que tenham gostado. Estou desenhando isso. Aceito sugestões para melhorar essas estrofes, para também inspirar você. Thiago, seja bem-vindo. Fala do Thiago, o Thiago inquieto, o Thiago empreendedor, o Thiago inovador. Obrigado pela tua presença. Imagine, eu que agradeço o convite de estar aqui com o senhor. É um programa que fala sobre inovações. Isso nos dias de hoje é muito importante. Você falou da questão da minha infância. E eu, muito pequeno, fui morar numa cidade da região metropolitana que se chama Mandirituba. E o meu pai era radialista, então ele trabalhava fora de casa. Minha mãe, num pequeno espaço depois, se tornou professora, foi fazer magistério, então nós ficávamos em casa. Então nós não tinha muito brinquedo, igual você falou. Então nós criávamos. Eu sou muito fã de Fórmula 1, então eu cortava os papelões e dali eu girava, criava minhas equipes de Fórmula 1. E tanto de futebol também, eu brincava sozinho, eu mesmo montava o meu mesmo time, trocava de camisa, eu estava jogando com o time do Corinthians, com o time do Flamengo. Então a minha infância sempre foi, como diz você, inovador, né? Fora que também a gente brincava, cara,
com os amigos da Coab, né? Que até hoje nós temos um grupo, a velha guarda da Coab, que nós temos contato até hoje. E ali a gente inventava nossas brincadeiras, né? Bolinha de gude era o que a gente mais brincava. Fora outros bets, né? Algumas outras brincadeiras, mas nós tinha que criar, porque nós não tinha dinheiro para comprar. E o nosso pai também, ou ele tinha que investir dentro de casa, né? Bacana. A gente vai falar de um assunto muito importante hoje, sobre a questão fundiária, né? Nos próximos blocos. Mas eu queria explorar um pouquinho mais esse teu DNA empreendedor, esse teu viés, dessa formação, a importância da formação, né, do ser humano, do profissional, já desde a infância. Porque, afinal de contas, as crianças, né, Thiago, nascem cientistas, nascem inovadoras. E muitas vezes o sistema, de forma geral, ele vai ceifando essa criatividade. Como que essa tua infância, essa tua adolescência, da criação, do empreendedorismo, direcionou e encaminhou a tua trajetória profissional? Você que é um profissional da área de ciências contábeis, super importante. E eu lembro aqui do meu saudoso pai, Gentil Balbinotti, que também foi técnico de contabilidade, foi um dos primeiros contabilistas, né, lá de Pato Branco, né, do sudeste do Paraná. Como é que a tua infância, adolescência influenciou, inclusive também essa relação com os pais? Fala um pouquinho disso, que é importante para inspirar a nossa audiência. O meu pai vivia sempre próximo de algumas pessoas públicas do estado. Alguns deputados, até governador, prefeitos. Então eu sempre vivia no meio deles ali. Então ali a gente via as ideias que eles tinham para crescer o estado. É diferente de hoje, que as ideias já é um pouco mais tecnológicas, né, um pouco mais inteligentes. Então ali eu já acompanhava algumas ideias de alguns políticos do que eu convivia. E nisso foi me batendo a vontade de trabalhar na área. O meu falecido pai era formado em comunicação e eu nunca consegui ir para a área da comunicação. Não que eu não gostasse, mas eu via em mim que aquilo não fazia parte da minha vida, mas sim acompanhando ele. E aí eu fui mais me apaixonando pela área de gestão pública, na parte pública, para ajudar os municípios, né? Então tinha as ideias do saudoso ex-deputado Aníbal Cury, que sempre estava próximo a ele. Então ali eu via que ele passava algumas ordens, constrói aquela estrada, faz aquela escola, tá faltando aquela creche. E eu, quando era mais jovem, eu acompanhava aquela andança dele, porque meu pai seguia os passos deles, né, porque trabalhava. E aí eu comecei a conhecer a parte da nossa região metropolitana, conhecia as cidades. E ali eu começava a focar como que era a cidade tal, como que é essa cidade, o que falta nisso, o que falta naquilo, como o prefeito, como que é a forma deles trabalhar. Ali eu fui pegando um pouco mais de gosto. Depois desse meio tempo, a gente acaba crescendo, eu passei num concurso público na Fazenda Rio Grande como guarda municipal. Nesse tempo de 12 anos que eu trabalhei na guarda, nos primeiros momentos era só um simples guarda. A guarda municipal pegava o carro, fazia sua ronda, voltava para a base, nós entregava o plantão, ia para casa, 36 horas depois a gente voltava. E lá me espertou de nós fazer cursos para aprimorar a guarda, para não ficar só naquela mesmice. E nisso o meu comandante na época era o senhor coronel Sanderson. Ele me chamou para trabalhar com ele como secretário dele. E ele me deu uma meta. Descubra cursos e algo para nós melhorar a nossa guarda municipal. E nisso eu fui me estudando, aprendendo onde fazer os caminhos. E nisso eu descobri que a gente poderia conseguir algumas verbas federais para a nossa instituição. E fui ao coronel. Coronel, tem que buscar, mas temos que buscar em Brasília. Até lá eu não tinha conhecimento nenhum de Brasília. Ele falou, se vira. E ali nesse se vira a gente tem que correr atrás. Nesse meio tempo de você estudar mais, ver onde que tem as brechas, eu descobri que tinha muito dinheiro em Brasília. Mas não era pouco, só que tinha que ter projeto. E até lá eu não tinha formação nenhuma. Então nós tínhamos que correr atrás dos engenheiros. E eu fui ao prefeito na época, e o prefeito me deu carta branca. Pega a base da engenharia e faz o que tem que fazer. Nisso a gente fez os projetos. Nesse meio tempo, eu fui a Brasília. Na época, o atual governador era deputado federal. Eu cheguei a ele e falei, eu sou da cidade de Fazenda Rio Grande, eu sou um guarda municipal, eu estou com uns projetos aqui, gostaria de ver se o senhor aprecia eles. Ele olhou, um rapaz jovem, né, chegando em Brasília, ele, gostei de você, vamos apresentar os projetos nos ministérios.
E ali eu descobri que sim, que a gente poderia trazer mais tecnologia para o nosso município, a nossa guarda municipal. Ali a gente conseguiu fazer câmeras no município, que até aquele momento, poucas cidades tinham câmera nas cidades. Consegui dinheiro para nós investir na guarda, como fardamento, carro, após isso, munições, armamento. Terminando essa parte de nós conseguir regularizar a guarda municipal, deixar a guarda municipal um pouquinho mais preparada, porque a gente sabe que o dinheiro público do município é muito pouco para investimento nas áreas, então nós temos que correr atrás. Aí o prefeito me convidou para ser diretor de Defesa Civil. E eu lembro muito bem que o saudoso Alcione me entregou uma chave de fenda e um alicate. Falou, te vira. E eu, tá bom, me virei. 2 semanas depois, chuva de granizo no município. Destelhou a cidade, quebrou as folhas de internet. Eu lembro bem que estava em casa, eu liguei pro prefeito e falou, ó, aconteceu alguma coisa no bairro da cidade. E ali o prefeito falou, vamos ver. Depois daquele dia eu descobri que nós tínhamos que correr atrás para preparar aquele departamento. Aonde que eu fui? Brasília de novo. E nesse de ir para Brasília a gente conseguiu mais equipamentos, mais investimentos para a Guarda Municipal. Depois daquele tempo, eu lembro muito bem que chegou um senhor para mim, não lembro bem quem que é o senhor, de onde que é. Eu lembro que eu estava num posto de gasolina e ele falou bem assim para mim, a Guarda Municipal é pequena para você, Thiago, você é muito novo. Viaje, corra atrás que você tem muito para melhorar o mundo. Tem pessoas igual você, vários municípios estão precisando de você. E aquilo mexeu comigo. Aí eu lembro bem que na época eu cheguei à minha mãe e falei, vou fazer uma faculdade para me preparar mais, porque eu acredito que eu consigo ajudar mais municípios do que tem hoje. Bacana. Minha mãe falou que não, tá louco? Vai jogar um guarda, vai jogar um concurso público fora, 12 anos de guarda. Às vezes aquela ideia da estabilidade, mas enfim, dá para entender também, né? Porque havia uma preocupação, né? Isso. E, Thiago, a gente está finalizando esse bloco, já vamos continuar no segundo bloco com essas histórias que são inspiradoras. Mas eu queria sublinhar algumas coisas que tu falou. Segurança pública, né? Você foi guarda municipal, a importância da segurança pública, né? No município, ou seja, é uma função, né? É uma atividade nobre, muito nobre. Tu comentou também da capacitação, né? Quando o teu superior falou assim, olha, vai lá se capacitar, vai buscar cursos. Isso é importantíssimo, a formação de capital humano. E um terceiro ponto, fui secretário de inovação também. Tem que ir para Brasília, o dinheiro está lá, tem que vir a Curitiba, no caso dos municípios do Paraná, mas com projetos concretos, técnicos. Então, temas importantes que você trouxe aqui, a gente já logo volta para continuar com esse bate-papo, tá bom? Você não saia daí, por favor, porque a nossa conversa está só começando com o Thiago e tem muito mais no segundo bloco. O Quebrando a Lâmpada volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Seja bem-vindo de volta ao Quebrando a Lâmpada. Nossa conversa de hoje é com o Thiago Roberto, pós-graduado em Gestão Pública e coordenador da empresa especializada em regularização fundiária, um tema extremamente relevante. Agora voltamos para essa conversa que está muito interessante, Thiago. Tu estava falando no primeiro bloco, finalizando essa conexão com Brasília, levar projetos concretos, projetos técnicos. Então fala um pouquinho disso, dessa importância, né? Inclusive, né, fazendo um comentário sobre os dias atuais, independentemente, né, de quem são, né, os gestores, mas dessa importância de projetos realmente concretos
e de conectar, né? Porque hoje o sistema brasileiro é Brasília, né? Talvez se fosse como outros países, estivesse descentralizado a questão, né, dos recursos. Fala disso e em seguida vamos entrar nesse assunto que eu vejo como tema central, que é a parte de regularização fundiária, que é onde você é um expert. Sim, então, como eu havia falado antes, Brasília é o que tem o dinheiro. O Estado também tem, claro, tem que apresentar projetos. Sim. Sem projetos não sai dinheiro. Nesse meio tempo de eu trabalhando, eu fui convidado para trabalhar na minha cidade natal, que é Venceslau Braz, na época da pandemia. Então eu tive que passar por um desafio muito árduo na época. O prefeito na época me convidou para ser diretor de defesa, né, diretor da defesa da parte sanitária, né? E eu assumi na época... Desafio grande, né? Porque na época da pandemia... Eu assumi na época que o comércio estava fechado no município. Sim. Eu lembro bem que eu cheguei pro prefeito e falei, nós temos que abrir. De uma forma ou outra nós temos que abrir, senão vai acabar o fomento do município. E o Paulo, na época, aceitou o desafio. Eu chamei os comerciantes para conversar, expliquei o motivo, né, e as regras que tinha que ser feito. E claro que a gente perdeu várias pessoas, vários amigos nessa época da pandemia, mas foi um aprendizado muito grande. Depois dali, eu sempre falava para o nosso gestor, projetos e vamos atrás de Brasília. Passado o tempo, me convidaram para ser diretor numa associação dos vereadores do Campos Gerais, né? E lá para coordenar eles e também correr atrás da parte de fomento. Nisso que chegou a parte do que eu trabalho hoje da regulação fundiária, que eu recebi o convite e daí eu fui atrás para saber como que era a nossa parte de regulação fundiária no Paraná, principalmente na nossa Norte Pioneiro. E eu vi que tem muitos loteamentos irregulares. Tem cidades que cresceu de uma forma desordenada, sem acompanhar o plano diretor, sem ter uma sequência com o que a lei pede da parte de urbanismo, infraestrutura. E nisso fui começando a visitar os municípios, conversar com os prefeitos, conversar com os vereadores, conversar com os moradores. E ali vi que era um desafio muito grande. Mas também é uma parte muito gratificante quando a gente ajuda, resolve, né? Quando a gente ajuda um morador, né? O ano passado eu trabalhei no estado do Mato Grosso do Sul. E lá é muito pouco da parte de regulação fundiária. E lá a gente trabalha com o Tribunal de Justiça, né, o TJ. E fomos visitar os municípios e o Mato Grosso do Sul é diferente do Paraná. Porque uma cidade e a outra é 200, 300 quilômetros. Na realidade, as propriedades são bem maiores. No Paraná, 300 quilômetros, você visita 16 cidades, né? Sim. E lá eu conheci uma outra realidade do nosso país, né? São um estado que foi colonizado, né? Muitos pelos gaúchos. Então tem muitas áreas lá que elas não são áreas realmente regularizadas, eram madeireiras, era outro tipo de empresa. A empresa faliu e colocou Sim. os seus funcionários para trabalhar ou morar na própria área, né? E ali a gente entrou um pouco a fundo dentro da parte da regularização, que é a Lei 3.465, que ela vem para modernizar a questão simplificar a questão da regularização, que é a REURB, né? Sim. Que antigamente era um pouco mais árduo o trabalho pelo município. Então, assim, a gente pode fazer o trabalho e entrega simplificado para o município. Sim. Tiago, uma matéria dessa semana, até para me preparar para a entrevista, eu dei uma olhada, diz assim, ó, essa semana você teve essa notícia aqui. Segundo o INCRA, a demanda de regularização fundiária no estado está concentrada em glebas e assentamentos, principalmente em áreas de fronteira. A regularização fundiária de imóveis rurais é ainda um desafio no Paraná. De acordo com os dados divulgados pela Superintendência Estadual do INCRA, 1.020 imóveis rurais entre glebas e assentamentos seguem processo de titulação no estado. Só para trazer alguns números para você comentar, né? Essas áreas estão distribuídas em 119 municípios e envolvem diretamente a vida de mais de 78 mil famílias, que aguardam a conclusão do procedimento para obter o título definitivo da terra. Aí ele fala aqui do respaldo da lei, né, de 2009, enfim. Números importantes, né? Imagina, são mais de 78 mil famílias. É uma matéria dessa semana. Puder comentar um pouquinho sobre, voltando para o Paraná aqui, como é que está isso, como é que está esse trabalho, tem um grupo de trabalho, enfim, qual é a visibilidade, né, para resolver esse problema? Se puder falar um pouco sobre isso. Pelo que eu
pouco que entendo, o governo do estado tem um programa dele, que ele trabalha mais na área do governo do Paraná, né? E são bastante residências que não tem a documentação, que foi feito o loteamento na época, mas não foi feito fracionada a matrícula, né? Eu trabalho mais na parte de loteamentos irregulares, aqueles ou foi invadido, ou o proprietário fez a construção e não comunicou à prefeitura, então ele não fez a infra, não fez o asfalto, ele não puxou a luz, ele não puxou a água, aí entra o meu trabalho. Dessa matéria é da fronteira que liga tanto a Argentina como o Paraguai, né? E realmente tem muitas famílias, sabe? Muitas famílias mesmo. O que eu posso te dizer da minha vivência hoje na estrada, de viagens no município, tem muitas famílias que viajam, saem de uma área A para uma área B e eles não têm onde morar. Então, na beira da parte da fronteira, no nosso país do Brasil com o Paraguai, são muitas áreas que estão abandonadas. E é ali que se gera os loteamentos irregulares. E aí é um problema para o município, porque o prefeito, ele não está sabendo. Quando ele acorda, tem várias pessoas morando lá. E hoje em dia é difícil você tirar os moradores depois de uma área consolidada. Aí você tem que fazer a parte toda de regularização. Quando não vem o Ministério Público, não faz o TAC com o município. Sim, né? o TAC. E aí é mais uma agenda para o prefeito, que tem uma agenda pesadíssima. É só quem está próximo do prefeito para ver o quanto que a agenda é complicada, e mesmo em municípios menores, né? A inovação, falando em inovação e de, vamos dizer assim, de governança, dentro desse tema de regularização fundiária, puder falar um pouquinho disso, quer dizer, existem lá indicadores que vocês seguem, que a gente comentou, você atende uma parte desse problema, né? Que são essas, enfim, essas propriedades que não têm a infraestrutura correta. Como é que é feito isso? Tem lá uma agenda tipo, tem uma reunião mensal? Fala dessa governança para resolver esse problema, como é que funciona? Sim, primeiro a gente visita o município, a gente tem que saber as características que está acontecendo. A gente vai falar direto com o gestor e com a parte jurídica do município. E ali ele apresenta para nós os problemas que eles têm. Aqui a gente não consegue entrar, Thiago. O que você pode nos ajudar? Então vamos estudar a área, vamos estudar a matrícula. Eu preciso do KML da área para nós saber o que a gente vai trabalhar. Depois desse estudo jurídico, a gente apresenta para o prefeito. Prefeito, dá para nós fazer o trabalho. Dá para a gente resolver o problema sim. Agora vamos chamar a comunidade. Aí a gente marca uma audiência pública e convidamos todos os moradores e ali a gente explica qual é o pessoal problema. Participa, Participa. porque eles querem resolver, né? Participa. A parte interessada, né? Participa. Legal. Eles têm um pouco de dúvida, porque muitas pessoas têm a escritura pública. E a escritura pública a gente sabe que ela não é a matrícula, não é o coração do terreno, né? E a gente tem que explicar para eles o que é o contrato de compra e venda, o que é a escritura e o que vai ser a matrícula no nome deles. E depois que eles analisam o que a gente conversa com eles, eles entendem. Aí a gente marca uma próxima reunião para eles trazerem a documentação. O senhor tinha que acompanhar um dia desse. A felicidade que é dos moradores ir lá entregar. Tem convite que eu vou lá, porque o Brandão vai lá acompanhar Pode me convidar. É emocionante. Legal. Eles trazem documentos de 12, 14, 16 anos atrás, sabe? Aí trazem a família, né? Esse aqui são minhas filhas, né? E se eu fizer, vai sair, né? A matrícula na minha mão, eu vou ter uma segurança que esse terreno vai ficar para minhas filhas, para os meus netos, que é aquela parte da segurança jurídica, né? Que eu comprei, mas não é meu hoje no documento. Então agora eu vou regularizar, vai ser meu, eu sei que eu posso, desculpa a palavra, mas descansar feliz, porque eu sei que as minhas filhas, os meus netos vão ter um terreninho no nome deles, né? Mas essa parte, falando assim, é simples, mas não é. É árduo, sabe? Que a gente tem que visitar os moradores nas casas, nós temos que fazer a parte da fotografia, do loteamento, nós temos que fazer Tem que ter um documento, um relatório e tudo, né? A estrada, se tem asfalto, se tem esgoto, se não tem. A maioria não tem. Eu tenho uma área numa cidade de Quatiguá, chamada Primavera, que metade do loteamento está em Quatiguá. A outra área está em Joaquim Távora. A área de Joaquim Távora não tem água e não tem luz. E tem morador. A água eles pegam da chuva, ou eles vão buscar água, e a luz ou é elétrica ou é de lamparina. Nós estamos no ano 2025
E tem loteamento dessa forma no E, Paraná. Thiago, a gente está finalizando mais um bloco, quando a conversa ela é inspiradora, né, de entendimento, de muito conhecimento para a nossa audiência. Passa rápido o tempo, né? Você falou bastante da questão da humanização, de estar junto, de olhar no olho, da questão emotiva, que é super importante, ao meu ver, é o principal. No próximo bloco, eu gostaria de ouvir de você como que a tecnologia pode vir para acelerar esse processo. A tecnologia através, enfim, seja, né, de toda a tecnologia existente. Nós temos hoje 12 mil satélites, né, no espaço. Tu falou da questão que tem áreas que não tem água, né? E a gente acredita, para mim é um mantra esse, para a pessoa ter um mínimo de cidadania, de dignidade, ela tem que ter água potável, energia elétrica e internet, conectividade, para se conectar ao mundo. Então, no próximo bloco, eu gostaria de ouvir de ti como que isso pode contribuir para esse processo. Já já a gente volta com mais insights e histórias inspiradoras que podem acender muitas luzes aí na sua cabeça. Fica por aí. O programa Quebrando a Lâmpada volta já. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje estamos recebendo o Thiago Roberto, especialista em regularização fundiária. Thiago, obrigado pela presença novamente. A gente finalizou outro bloco dizendo da humanização, da importância, né, dessa questão humanitária, de ir lá entender o problema, de estar em loco. Eu costumo falar, você tem que ir, como dizem os japoneses, ir ao Gemba. É lá que as coisas acontecem. Ir ao Gemba é você lá na propriedade rural, ouvir das pessoas, fazer aquela entrevista direta, né? E aí eu comentei contigo, e a tecnologia? Com tanta tecnologia que tem aí, com tanto satélite, GPS, né, como que isso pode acelerar esse processo e dar essa tranquilidade para as famílias? Fala um pouquinho disso, dos tipos de tecnologia, enfim, da tua experiência da tecnologia favorecendo esse processo e acelerando até esse processo. Hoje a medição do loteamento pela parte de topografia já avançou muito, né? Antigamente era medido por corda, Sim, por litro, né? Hoje já não, hoje é a parte mais digital, né? O topógrafo marca os pontos da área, depois vem o drone, faz a medição aérea, depois faz a parte a juntar os dois, né? E desse sistema, você pode jogar no GEL do próprio município, que você entra no site da prefeitura, da GEL, e lá você pode clicar e ver qual é a matrícula daquela área, qual é a parte que está regularizada, qual a parte que não está regularizada. Um dos sites que é referência nacional é o da prefeitura de Curitiba, onde você clica num bairro X, veio um morador, procurou nós para regularizar a área lá do Barreirinha, vou dar um exemplo. Então a gente pega a área do Barreirinha, pega onde que ele falou para nós, a gente clica lá. Então a gente já sabe que aquela área é uma área irregular. Dali a gente faz a ponta com a Secretaria de Curitiba, fazendo um apontamento para eles, da regularização e tal. Então hoje isso ajudou muito na parte de regularização. Até mesmo para as pessoas que querem invadir a área para fazer regularização, e também daquela pessoa que tem um terreno e ela falou, eu vou fazer um loteamento, mas eu não vou apresentar para o município o padrão, que é a parte de lei, de toda a infra para entregar hoje, eu vou vender ele fracionado e depois a prefeitura vem e a prefeitura é obrigada a jogar a infra. Eu vendi e a prefeitura vem. Não, hoje em dia isso acabou. Tem punição pelo Ministério Público. Então a gente consegue usar a tecnologia hoje e, igual você falou, visitando a campo. A gente já tá lá naquela área. No local que eu chego, eu já saio. Eu só não sei a parte da matrícula, que a gente vai ter que fazer estudo jurídico. Sim. Mas eu já sei se aquela área ali, ela é uma área rural, se tá na parte urbana, se é um distrito, o que ela tem, se tem água potável já, se é legalizado, se
a Copel pode instalar energia elétrica ou não, você vai ter que fazer um processo, aí a gente vai no corpo da prefeitura e comunica o prefeito. A maioria das vezes o prefeito já vem com um problema para nós, né? Tiago, essa área aqui tá lá há mais de 20 anos e eu preciso levar luz para ela. Então vamos fazer o processo de regularização. Mediante isso, nós temos que fazer o estudo. Daí vem a parte de tecnologia que é o ArcGIS, né, que acho que é um software mundial aí, super importante, que é implementado, né? E tem essa questão da relação também, depois até da cobrança de IPTU, ou seja, isso já é uma demanda muito grande ainda que tem que acelerar, né? Tiago, a relação da questão da regularização fundiária com conflitos sociais e até questões judiciais, né? Enfim, fala um pouquinho disso, porque eventualmente a coisa pode ser, né, não se resolve a contento, isso pode criar até conflitos, né? O que você pode falar sobre isso? Hoje está mais pacificado, como é que está essa questão? Especialmente no Mato Grosso do Sul, a gente trabalha junto com o Tribunal de Justiça. Então a gente pega as áreas que a maioria estão ajuizadas. A gente faz o processo da mesma forma que a gente faz, só que esse processo a gente pega e leva direto no Tribunal de Justiça. Lá eles fazem a análise jurídica deles e lá sai a sentença. Nós temos muito loteamentos com problemas judiciais. Não é poucos, não. Ou é briga de família, ou é questão que a pessoa invadiu o terreno do outro, né? Eu construí aqui em Porto Belo, aonde eu estava conversando esse tempo atrás com um amigo meu que é diretor de uma construtora lá. Eles compraram um terreno. E daí, quando eles foram para construir, eles foram fazer a busca no município. E lá eles descobriram que aquele terreno que eles compraram é rua, que era ao lado, era o terreno deles. E eles construíram o prédio, estavam levantando o prédio onde era a rua. O município embargou, pediu para, né, derrubar e voltar, ir para a área que é deles e ali a rua. Então, essas partes judiciais, elas são importantes, né? Mas tem que ir a fundo. Nós temos que descobrir, porque se a gente pega um loteamento para construir, para levantar, fazer a regularização, e ele tem a parte judicial, ele trava tudo. Então, muitas que as prefeituras se passam é por causa disso, que o corpo técnico deles é muito pequeno. Então, sim, ou o prefeito está focado na parte de algum trabalho que é para fazer uma creche, uma escola, algum dinheiro que veio de fundo que ele não pode perder, aí o corpo dele é pequeno, então ele vai tirar a engenharia dele para fazer aquele projeto, para não perder a emenda, só que daí fica descoberto a parte habitacional, a parte de regularização. E só que se ele não regularizar ali, ele também não vai ter aquela matrícula da área dele que ele pode colocar uma escola, uma creche naquele loteamento que estava irregular, né? Cria um litígio muito grande, né? E isso aí perde muito tempo para desenvolver o município. Queria só sublinhar algumas coisas que tu falou e fazer um comentário também. A primeira, eu gosto muito da ideia, né, que um projeto de sucesso, vencedor, que vai ter resultado concreto, ele precisa ter uma governança com todas as partes interessadas aí, né, do termo lá, stakeholders envolvidos. Na tua fala tu mostrou isso. Está lá o Tribunal de Justiça, ou, enfim, a hélice da Justiça, a hélice governamental, no caso o município, eventualmente até o Estado, envolvendo, né, alguma secretaria, alguma autarquia do Estado e até eventualmente federal, a hélice empresarial, nesse caso você representando a hélice empresarial também, que é quem tem a expertise, eventualmente você com parceiros da área de tecnologia, por exemplo, e a hélice também, eu diria, da sociedade civil organizada, quem sabe o próprio grupo ali, né, daquela região que precisa regularizar. Então, aí sim eu acredito que todos trabalhando com esse propósito, com esse foco, vão fazer a hélice girar. Eu costumo fazer a analogia do avião. Aí o avião vai decolar, ou seja, vai resolver o problema efetivamente. E outro ponto que tu falou que eu vejo como, sabe, essencial, se puder comentar um pouquinho aí no final de mais um bloco aqui do nosso terceiro bloco. Tem toda a razão, eu tive essa experiência no governo e no município. As equipes técnicas, elas têm muita dificuldade em relação a essa transformação digital, eu diria, essa aceleração tecnológica. Não vou entrar no mérito dos porquês, mas tu comentou lá no início, no primeiro bloco, da importância de capacitar, né? Tu falava do exemplo teu lá. Vamos capacitar, vamos buscar. Tem tanta formação técnica boa, disponível, inclusive gratuita, né, na rede.
próprio governo do estado disponibiliza aí através das escolas de governo. Então, mas tem um lado importante que eu queria ouvir de você, que tem lá cargos em comissão também, por exemplo, da prefeitura. Então, por que não trazer cargos técnicos para resolver, por exemplo, esse problema da questão fundiária? A prefeitura ela tem X cargos lá de comissão, que não são os cargos estatutários, que ela pode trazer gente técnica. Como tu vê esse tema? Você já tem alguma alternativa? Porque, por outro lado, que a gente falou no primeiro bloco também, se não tiver um projeto concreto, robusto, não tiver expertise, tu não resolve o problema. Então, fala um pouquinho disso também, dessa importância, da responsabilidade dos municípios, do prefeito, formar uma equipe técnica. Eu lembro bem quando eu cheguei na cidade de Santo Antônio da Platina, eu fui conversar com um rapaz responsável pela tributação chamado Oscar. Eu me apresentei a ele, aí ele falou assim, me dá um minuto. Ele saiu, daqui a pouco ele voltou com um monte de documento. Falou, essas áreas são todas irregulares. Você consegue me ajudar? Falei, consigo, eu tenho que dar uma estudada. Ele falou, cara, você está tirando uma pedra nas minhas costas, porque tudo isso aqui é meu. E eu não tenho tempo, porque eu tenho várias pontas para me resolver, eu não consigo focar nisso aqui. Falei, então vamos comigo, então deixa os caras que eu vou resolver. Até porque eu já peguei mais de 800 lotes na cidade para regularizar e já fizemos entrega de matrícula lá, né? E nesse ponto, citando o Oscar, ele mesmo falou disso, que ele precisa de uma equipe técnica para analisar, uma equipe que seja formada na parte de REURB, para entender, para fazer o loteamento. Porque depois que o loteamento é regularizado, Gilles, IPTU, arrecadação para o município. Sim, reverte positivamente. A família, ela tem a matrícula, pode ir no banco fazer um financiamento para ela construir a casa, fazer uma reforma, ou, né, o sonho dela. Ali tem o pedreiro que vai ganhar o dinheiro, concorda comigo? Vai movimentar toda a economia do município. E isso, tem a parte do comércio, investimento. Então, isso traz dinheiro para o município. Aí que a prefeitura tinha que pensar de uma maneira de montar uma parte técnica específica para isso. Porque o negócio é rápido. E o dinheiro do imposto para o município que vai girar, que vai voltar para aquele morador que está pagando o imposto do IPTU dele, ele está retornando para o bairro dele, ele está vendo aquilo. E aí a parte de engenharia corre mais. Hoje eu acredito que poucas prefeituras têm essa capacidade técnica, não porque eles não querem, é porque eles não têm tempo e demanda. Aí vai do concurso público, né? Ou vai de uma outra forma de contratação. Realmente tem essa parte dos comissionados, mas eu acredito que nem todas as áreas pode ser comissionado a parte do técnico, né? É mais a parte do diretor, do chefe de equipe e tal. Teria que ter mais concursos públicos nessa área, formado nessa específico na parte de regulação fundiária. Se tiver isso, eu acredito que o Brasil ele acelera muito mais. Sabe? Com certeza. Esse seria o verdadeiro programa de aceleração e transformação do Brasil. Então, fica a dica para você, gestor público, prefeito, monte equipes técnicas. Cada secretaria tem lá o estatutário que é da área técnica, mas ele está sobrecarregado. Então, traga os assessores que tu, né, fizeram a campanha contigo, são do teu grupo político, isso é o que menos importa. Mas traga gente técnica, porque conforme o Thiago falou, isso vai transformar, vai acelerar o desenvolvimento do município. Excelente dica, eu vejo que isso é um ponto importante para transformar o nosso belo Paraná, o nosso belo Brasil. Fica por aí para o nosso próximo e último bloco. Que pena, está acabando. O Quebrando a Lâmpada volta já. Até logo. A 80ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia reuniu profissionais de todo o país em Vitória, no Espírito Santo. O encontro, considerado o mais importante do sistema Confea, CREA e Mútua, celebrou o papel da engenharia, da agronomia e das geociências no desenvolvimento sustentável do Brasil. Durante os dias de evento, palestras, debates e painéis destacaram a inovação, a tecnologia e a sustentabilidade como pilares para o futuro das profissões. O CREA Paraná marcou presença com uma comitiva expressiva e foi destaque pela representatividade e pelas iniciativas que inspiram outras regionais em todo o Brasil. É um trabalho de sustentabilidade que estamos fazendo e também da importância desse processo de catalisador, que é o sistema Confea, CREA, Mútua, junto às prefeituras e o apoio que nós temos dado ao governo do estado. Então isso tem dado protagonismo para nós, isso é muito importante para nós podermos transferir
essas informações, esse conhecimento para os outros estados. O evento também foi espaço para diálogo entre lideranças políticas e profissionais, fortalecendo a parceria entre o sistema Confea, CREA e o poder público em prol do desenvolvimento sustentável e da infraestrutura do país. É algo que não faz só sentido para o Paraná, mas para o Brasil inteiro. São 27 CREAs reunidos aqui e o detalhe, o CREA Paraná, ele é referência para os outros CREAs pelo trabalho que tem realizado. E é um prazer para mim, como coordenador da Frente Parlamentar das Engenharias da Infraestrutura e do Desenvolvimento Sustentável do Paraná, poder ter essa liga, essa parceria, esse trabalho junto de mãos dadas com o CREA, principalmente quando a gente fala, um exemplo, sobre a questão dos pedágios. Então, essa fiscalização que nós temos feito através da Assembleia Legislativa, ela tem um braço muito forte, muito técnico, que vem do CREA para nos auxiliar nisso. Com foco no futuro e compromisso com o meio ambiente, a 80ª SOIA reafirmou o protagonismo no sistema Confea, CREA e Mútua, na construção de um país mais sustentável e tecnológico. Estamos de volta ao último bloco do Quebrando a Lâmpada. Agora vamos falar sobre inovação, sobre futuro, sobre os próximos passos dos projetos que o Thiago vem trabalhando. Mas antes disso, nesse mês de outubro, eu queria falar de um tema super importante. Nesse mês de outubro, que é o Outubro Rosa, é o mês da conscientização, né, do câncer de mama, da prevenção do câncer de mama. Então, Outubro Rosa, levem essa informação, né, para os familiares, né, para as mulheres da família, as irmãs, as mães, as avós, no meu caso, que sou descendente de italiano, as nonas. Então, sim, muito importante. Então, levem essa reflexão, esse alerta. Super importante esse mês do Outubro Rosa. Thiago, um tema importante, né, Thiago, que a gente tem que estar sempre evocando e alertando e dando visibilidade, né? Verdade. Thiago, futuro. Quer dizer, qual é o futuro do Thiago, dos projetos? O que você vislumbra para você? Você que ficou claro para mim que você é um entusiasta, né? Um autodidata que vai, que nem diz lá no interior, né? Fuça e vai buscar aprender, entender os assuntos. Fala um pouquinho desse futuro da regularização fundiária, da tua expectativa, de você também nos teus projetos. Fala um pouquinho disso. Certamente isso também é interessante para o nosso público do Quebrando a Lâmpada, que eles também têm ideias lá, eles precisam quebrar suas lâmpadas e inovarem e resolverem problemas. E desenvolver esse mindset, essa mentalidade de resolver problema e principalmente ser feliz, né? Quando a gente resolve um problema, a gente tem satisfação pessoal. Verdade. Eu estou cursando Direito, então eu quero mais me especializar na parte jurídica. Hoje eu não tenho vontade de abrir escritório de advocacia, mas sim focar mais na parte jurídica, entender mais na parte do que nós resolver o problema mais na fonte, né? De futuros, hoje nós estamos abrindo municípios no estado de São Paulo, que é uma área nova para mim, um outro estado que tem muitos problemas. Até nessa semana eu participei em Aparecida do encontro da União dos Vereadores do Estado de São Paulo. Lá conversei com várias cidades, vários presidentes de câmaras que me confidenciaram dos problemas do Estado de São Paulo, como que está, né? Então já é um 2026 que eu acho que vai ser de muito proveito de trabalho, mas o Estado de Santa Catarina também, que a gente está trabalhando mais focado na parte do litoral, que é um sério problema, né? As pessoas, muitas invadem a Mata Atlântica e acham que ali é dele. Não, a mata chegou antes, né? Então vamos preservar a área. Então vai ser um 2026 de muito trabalho, de muito estudo, né? De muitas viagens para curso, que eu quero sim ajudar na minha parte que me atende, né? Atender muito bem os munícipes e levar aquele tão sonhado sonho, né, de ter teu terreno em seu nome. Legal, parabéns por essa tua missão, por essa tua disponibilidade de levar, através da resolução desses problemas fundiários,
mais conforto, mais expectativa e mais dignidade acima de tudo e oportunidade para essas famílias. Tu comentou um pouquinho da questão do litoral, eu queria ouvir a tua opinião, antes de ouvir as tuas aspas, porque eu quero que você deixe uma mensagem para todos, mas especialmente aos jovens, sobre futuro, sobre se autodesenvolver, sobre se desenvolver e sobre vencer. Mas como que tu vê essa questão do cuidado com o meio ambiente, preservação ambiental, versus desenvolvimento econômico, que é também social, porque afinal de contas a gente tem que ter essa economia circular. Como que tu vê tudo isso? E de uma certa forma acho que tem esse tempero da regularização fundiária também, né? Onde as pessoas vão lá e vão também precisar plantar, fazer as suas lavouras, porque não daqui a pouco tem um agrobusiness ali, uma indústria ligada ao agro. Fala um pouquinho disso, como que tu vê isso? Toda a regularização que a gente começa, a gente faz estudo ambiental. A gente conversa com os moradores e fala que tem que ter a preservação ambiental. Não é só desmatar e fazer loteamento. Tem como a gente fazer as duas coisas andar juntas, ao mesmo tempo. O desenvolvimento, a parte urbanística, a infra e também a parte sustentável ambiental, né? Tem municípios que eu atendo que depois de um tempo eles fazem a horta comunitária. E lá mesmo eles plantam e lá mesmo eles vendem para os próprios pessoas do bairro ou próximo ou de outros municípios que vão visitar. Mas nem todo mundo pensa nisso. Muita gente pensa no lucro. Eu vou desmatar aqui, fazer 2 lotes, vai me lucrar tal. Mas nós temos que parar desse pensamento. Pensa em si, né? De uma forma muito egoísta, não altruísta. Nós temos que pensar que vai vir umas novas gerações lá na frente. Isso. E essas novas gerações vão pagar o preço que nós estamos cometendo os crimes hoje, né? Então nada impede de você contratar uma empresa para fazer um estudo ambiental. Ver o que pode afetar, o que não pode afetar. Como eu sempre falo, quem chegou primeiro? Você ou a árvore? Dependendo da árvore, do pinheiro. Vamos derrubar o pinheiro. Mas por que derrubar o pinheiro? Então vamos fazer o loteamento, vamos fazer a parte urbanística. E o pinheiro fazer parte dele. Ele já estava ali, né? E é uma árvore muito bela, né? Símbolo do nosso estado, né? Mas muita gente não pensa nisso. Daí que entra na parte judicial também, né? E daí as multas é pesada na parte ambiental. Mas dá sim. Tem um loteamento em Porto Belo, na entrada, que é do grupo do saudoso Jaime Lerme, que já pensa assim. Junto, é sustentável. É a parte ambiental com a parte... Essas são as comunidades, e tem lá os 17 ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e um deles lá fala das comunidades inteligentes e sustentáveis. Já falava lá também o estudioso Francis Bacon, né? Que nós somos animais gregários, ninguém vive sozinho. A gente falou antes das hélices, então a importância, né, de ter essa conexão, né, da questão das hortas agrárias, das áreas, das hortas, né, comunitárias, enfim. Eu ia fazer uma pergunta para você, mas eu fiquei preocupado, talvez, eu falei, não sei se ele vai saber, mas com certeza tu sabe, né? Vamos lá. A extensão do Paraná, né, quantos 1000 quilômetros quadrados tem o Paraná? Agora você me colocou na parede. Tem 200 mil quilômetros quadrados. Eu liderei um programa de conectividade rural. Agora, essa semana que passou, o Ratinho, o governador Ratinho, fez uma postagem, porque esse programa que a gente liderou, que é o Pinhão Conectado, é o símbolo que a gente fez na época, para levar internet nas áreas rurais, vai concorrer a um prêmio. E vai vencer, eu tenho certeza absoluta, porque em 2 anos desse programa que a gente fez lá em julho de 2023, aumentou 12% na internet no campo. Tinha 48, hoje tem mais de 60. São 200 mil quilômetros quadrados. Desses, pasmem, 7 no máximo, 1000 quilômetros quadrados são áreas urbanas. Ou seja, mais de 193 mil quilômetros quadrados são áreas rurais. Olha a importância do tema que você atua. Então, pude ensinar alguma coisa hoje aqui no programa, né? Sempre a gente aprende. Então, assim, quais são as aspas, né, do Thiago, né, para esses jovens, né, para que eles, quebrem a lâmpada, tire essa ideia da cabeça, implemente, seja iniciar uma faculdade, seja buscar capacitação, deixa esse teu recado para eles, por favor. É um tema muito importante, porque hoje a tecnologia está entrando na mente das pessoas. Muita gente está vivendo em casa, na parte da internet, e eu acredito que o olho no olho, pessoa, estando junto com ela, conversando, vendo a história dela, o sonho dela, ou você também, tornando parte do sonho dela, é muito importante.
O meu pensamento, minha frase, o que eu deixo assim, é para vocês pensar mais em si e também no próximo. Você ir atrás, ir além daquilo, né? Você viver, como diz você no início, você criou teu brinquedo? Eu criei, não tinha internet na época, eu tinha que correr atrás. Então hoje eu vejo mais que a nossa juventude, ela tem que ser mais pensar em si e pensar no próximo. Muita gente que não está pensando no próximo, está pensando em si mesmo, né? Porque se a gente não correr atrás, a gente não sabe o que vai ser o mundo de amanhã. Daqui 10 anos a gente tem ideia. A tecnologia está entrando muito, mas tem que entrar na parte pessoal, humana e a tecnologia junto. Então eles têm que pensar que no amanhã não vai ser só robô. Tem a parte humana também. Você tem que viver. Então procure mais Deus, principalmente, próximo. Família, que é o mais importante. Que tudo dá certo. Menos internet, que ela é importante. Mas você tem que pegar, você tem que colocar a mão na massa, que é isso que hoje eu faço, né? Eu vou atrás das pessoas, eu quero saber da ideia deles, os sonhos deles, então se eu puder fazer parte daquilo. Então seja mais você, seja mais humano. E se você tem uma vontade de ser profissional de alguma área, um sonho de ser alguém na vida, corra atrás, que o dia de hoje é um sonho, mas lá na frente vai se tornar uma realidade muito importante e você pode realizar vários sonhos de muitas pessoas. Bacana, muito bom, muito bom. Para mim é uma mensagem muito clara do Thiago, nessa entrevista muito bacana. Essa questão do humanismo, de ouvir as pessoas, de estar lá, de escutar ativamente. Não é aquela escuta que a pessoa está falando, você nem está ligando. E o Thiago deu vários exemplos nas falas dele, ao longo dos blocos, que ele foi lá, onde as coisas acontecem para ouvir as pessoas. Outra mensagem que ele traz, isso é importante. Muitas vezes hoje as pessoas, elas estão perto de quem está longe e longe de quem está perto, por conta desse equipamento aqui que é importantíssimo. Ninguém mais vive sem ele. Mas ouça as pessoas, deixa o celular de lado, né? Ou seja, é assim que gera, assim que vai ter a cocriação, assim que realmente vai ter o desenvolvimento. Thiago, muito obrigado pela tua presença aqui. E continua quebrando lâmpadas, tá bom? Eu que agradeço. Assim encerramos mais um episódio do Quebrando a Lâmpada. Esse programa de âmbito estadual, nacional e internacional. A gente agradece ao nosso convidado Thiago Roberto e a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa é um oferecimento do BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e do CREA Paraná, Quem Fiscaliza, Cuida, e do Bioparque, um ecossistema que transforma o futuro. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar o nosso canal no YouTube e no Spotify. Faça como o Sérgio lá do Pará, como o Jair também de Pernambuco, que sempre manda mensagem pra gente, como a dona Juraci, mais conhecida como minha mãe, lá em Pato Branco, que não perde um programa. Leve essas informações para a sua rede de contatos. Até o próximo episódio. E continue pensando fora da caixa. Continue quebrando a lâmpada. Continue tendo coragem de realizar. Continue tendo coragem de ser feliz. Esse é o mais importante. Aumentar cada vez mais a nossa entrega para o município e para esse mundo onde vivemos. Seja feliz e até o próximo episódio. Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.